Olha só, pessoal, a filiação de Alexandre Calil foi oficializada nessa quarta-feira na sede nacional do PDT em Brasília, em um evento esvaziado que contou com a presença de poucos parlamentares. Estiveram presentes o presidente nacional do PDT e ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, a deputada federal Duda Salabert, o deputado também federal André Figueiredo e o líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer, aqui de Minas Gerais. A chegada de Calil ocorre em um momento delicado para a sigla, todo mundo está acompanhando todo esse escândalo e vão vendo o INSS, do qual o PDT tinha o nome principal ali no ministério, né? Em nota, o PDT, Carlos Lupe, presidente do partido, diz que a coletiva de imprensa não foi um evento de filiação de Alexandre Calil, que contou com transmissão ao vivo pela internet e com um acesso restrito. Portanto, segundo a nota, não foi esvaziado. Mas, Marcelo, a gente olhando a situação e vendo tudo o que aconteceu e olhando para as imagens, sim, um evento pouco prestigiado lá em Brasília. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. É curioso até nessa situação, né? Porque o partido, ele convidou todo mundo dando um destaque para a filiação do ex-prefeito Alexandre Calil. E aí agora, né, quando o resultado do evento talvez não foi o que eles esperavam, ele diz que não é a filiação do Calil, foi um evento que contou com vários outras filiações, outros parlamentares e, né, como se diz, a gente fica sem entender, porque eles convidaram como se o Calil fosse ter o grande destaque da noite. E parece que não foi bem assim. Eu acho que o PDT, ele se encontra num momento muito difícil, Júnior, porque o principal nome do partido, né, o Carlos Lupe, ex-ministro, que já tinha sido demitido do governo Dilma, quando teve aquela faxina, e agora foi recentemente demitido pelo governo Lula, ele é um dos pontos centrais nessa crise, né, no escândalo do INSS, né, nesse assalto que aconteceu com os advogados, com os aposentados. Então, não tem como muito dissociar o partido do que está sendo investigado pela CPMI, né, de todo o escândalo que veio à tona. E é um partido que a gente vê como um partido mais ligado à esquerda, mas um partido que fica ali meio no meio do caminho. Em alguns lugares ele tem ligações com grupos mais de centro-direita. É um partido que não tem muito um ponto definido, né, uma ideologia definida. Talvez o ex-prefeito Calil esteja contando com isso para ter um resultado melhor do que teve em 22. Porque naquela eleição, o Calil colou no Lula, né, no presidente Lula, saiu pelo estado pedindo voto no Lula, elogiou muito o Lula em todas as entrevistas e o resultado para ele foi muito ruim em Minas Gerais, né? Ele não conseguiu levar a eleição para o segundo turno. Inclusive, perdeu em Belo Horizonte. Quando o Calil perde para o Zema em BH, a cidade que ele foi prefeito, isso foi um recado muito duro que ele, né, deve ter tido que lidar com essa derrota aqui dentro de casa. Então, eu não sei para qual caminho o Calil vai no ano que vem. Ele tenta se colocar como um nome da esquerda, mas ao mesmo tempo agora passou a fazer críticas ao presidente Lula. Eu não sei qual que vai ser o caminho dele. E nem sei se o PDT vai defender essa candidatura até a eleição. Ô Rita Mundim, esse evento de filiação, que eles falam que não foi evento de filiação, né? Dá para entender muito bem essa história toda. É importante esse nome do Carlos Lupe na história, que o Marcelo lembrou muito bem, porque ele é tido como o padrinho político do Calil nessa chegada ao PDT, esse novo partido. E é sempre bom lembrar com vistas à eleição do ano que vem. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Eu acho que nós temos dois pontos para falar, né? Primeiro, é essa questão, quando você tem um governo mais político do que técnico, é feito um loteamento das estatais. E é feito também um loteamento. E os partidos, né, são responsáveis, digamos assim, pelo bem e pelo mal que acontece aonde eles colocam o pezinho. O Carlos Lupe está no centro do maior escândalo que eu acho, né, dos últimos anos, depois do Petrolão, já tivemos o Correios lá atrás, depois o Petrolão, né, o Mensalão, etc. Agora é o INSS. E então ninguém quer ficar perto, em véspera de eleição, ninguém quer ficar perto daquele que está sendo alvo de críticas e de investigação. Porque o fio dessa história é um trabalho magnífico que vem sendo feito pelo senador Carlos Viana e sua equipe, e que eu acho que está sendo muito pouco divulgado, a coisa está ficando muito esquisita mesmo. Então,
o Calil estava no partido errado ou foi se filiar no partido errado na hora errada, e a eleição está batendo na porta. Portanto, isso mostra que o Calil está e tem perdido prestígio político, entrou para o partido errado na hora errada, e o Carlos Lupe hoje está todo mundo correndo dele. Então não é só da sigla, mas do que o Carlos Lupe representa em termos de corrupção e o que pode acontecer para frente nessa CPMI do INSS. Eu dou um pulinho lá em Brasília também, o Pedro Nascimento está com a gente hoje. Ô Pedro, você está mais perto aí, velho, da situação toda, do evento todo, dos corredores, dos comentários dos deputados sobre essa história. O evento foi pouco prestigiado ou não, hein? Bom dia para você. Bom dia também para você, para todos os debatedores, né? Para Marcelo, para Rita. E, bom, quando a gente fala de evento esvaziado, Júnior, a gente fala de evento que não tem tanto apelo de cobertura nacional, né? A gente não teve ali grandes veículos fazendo essa cobertura, nem noticiando, né? Com o destaque, mas, de fato, o PDT é um partido que ele é um partido ali meio lateral, né? Quando a gente está falando de partidos de esquerda, desses grandes partidos, ele sempre foi um partido ali lateral, um partido mais auxiliar a esse governo do PT, teve essa atuação bem conjunta com o PT durante esses primeiros anos do governo Lula, e aí explodiu esse escândalo do INSS, e o PDT se sentindo ali meio traído, meio jogado para as cobras ali pelos partidos da base do governo, resolveu se distanciar, está fazendo aí, portanto, essa atuação um pouco independente, apesar de votar quase tudo junto com o governo, mas não está totalmente ligado ao governo. Mas essa ida do Calil para o PDT é a junção da fome com a vontade de comer, né? Porque quando o Marcelo falou que o principal nome do PDT é o Carlos Lupe, claro, politicamente é o Carlos Lupe, mas quando a gente fala de imagem, o principal nome do PDT é Ciro Gomes, eterno presidenciável, que está em vias de deixar o PDT, está em negociações, já foi falado aí sobre ida de Ciro Gomes para o PSDB, ida de Ciro Gomes para essa federação do União Brasil com o PP, para disputar a presidência. Então, nessa ausência de um candidato ali meio vida louca, né? Meio fala o que quer, meio polêmico e tudo mais, houve essa procura pelo nome do ex-prefeito Alexandre Calil, que tem esse temperamento, esse perfil aí de ser um pouquinho Ciro Gomes, né? Mas, de fato, que a gente tem conversado aqui nos bastidores com pessoas ligadas ao PDT é que, por enquanto, essa candidatura de Calil, ela está mantida ali pelo fato de os números do Calil estarem aparecendo nas pesquisas com uma certa vantagem ali. Ele aparece em segundo, em terceiro em alguns casos, está um pouco abaixo do Cleitinho, mas enquanto esse nome do Calil ali for se mantendo nas pesquisas, ele vai se mantendo como pré-candidato. Mas já há conversas já bem adiantadas para que Calil também possa disputar outros cargos, caso não queira ser novamente derrotado nessa tentativa de se eleger como governador do estado de Minas Gerais, viu, Júnior? Pedro, eu até esqueci, não citei o Ciro, né, propositalmente, porque... Na cabeça o Ciro já tinha até saído do PDT, pra falar a verdade. Pois ainda não saiu. Ciro, todas as entrevistas recentes do Ciro, ele critica muito o partido. E o PDT, um fato curioso, até pra gente ilustrar um pouco como que o partido tá nesse momento. Há 2 semanas, quando foi votado o Tarifa Zero, né, o projeto que dava isenção para os ônibus aqui em Belo Horizonte, na militância, né, na galeria das câmaras, estava a deputada federal Duda Salaber, né, que fez uma campanha muito grande pela Tarifa Zero. Só que a bancada do PDT, inclusive o líder, né, da prefeitura, do prefeito Álvaro Damião, Bruno Miranda, ele votou contra o Tarifa Zero e ele apresentou os números para rebater o argumento que a Duda estava usando, né? Foi o Bruno Miranda que apresentou os números mostrando que o projeto não tinha viabilidade e explicou isso para a própria militância. Então o PDT tinha um em um campo e o outro em outro campo totalmente diferente. Eu acho que, para resumir a prosa, o PDT é um partido fraco, né, gente? Eu acho que todos nós concordamos com isso. É um partido menor, que está mais à margem dessa disputa política. E aí, quando você tem um cara que está postulando um governo do estado, como é o governo de Minas Gerais, que é Alexandre Calil, vai se filiar num partido que já não é tão grande assim, e num evento esvaziado, acho que já começa bem mal, né? Bem mal, começa com pouca força essa corrida eleitoral do ponto de vista do ex-prefeito de Belo Horizonte.